Fala pessoal, Carol Martins aqui do blog meudiariofinanceiro.com, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre padrão de continuação retângulo. Então, já deixa aquele like e se inscreva no canal. Bom, acredito que vocês já tenham visto por aí, né, as pessoas falando sobre suporte e resistência, por exemplo, e utilizarem duas linhas assim, né? Uma linha aqui e outra linha aqui, né? Uma sendo suporte, a outra sendo resistência em um retângulo, por exemplo. Bom, a gente sabe que não existe só isso como suporte e resistência, né? Você que assiste os vídeos aí do meu canal, você sabe que suporte e resistência é tudo, tá? São pontos chaves do preço. Então, beleza, mas vamos falar aqui sobre o retângulo, tá? Primeiro pré-requisito que a gente precisa, né, ter quando se trata de padrão de continuação é que o preço ele precisa estar em uma tendência, tá? Então, seja uma tendência de alta ou em uma tendência de baixa, como está aqui, ó. Claramente uma tendência de baixa, né, no dólar iene. Então, esse é o primeiro pré-requisito, tá? O preço precisa estar em tendência em que o padrão de continuação acontecerá durante a correção, tá? Durante a correção dessa tendência. Então, aqui, ó, durante a correção, padrão de continuação, tá? Durante a correção, certo? Certo. Outro pré-requisito também importante a gente observar, claro, é o volume. Só que diferente dos padrões, por exemplo, padrão triângulo, né, ou padrão bandeira, que tem um aumento de volume durante a formação, no padrão retângulo nós vamos ter uma diminuição do volume durante a formação do padrão, olha só. Quase não há volume, né? E esse aqui, ó, é um padrão retângulo. Então, é uma ausência de volume. Para vocês terem uma ideia, olha o que está acontecendo aqui, ó. Olha o tanto de volume que tem e qual padrão nós temos aqui se formando. Vamos ver se vocês sabem. A gente já estudou, né? Um triângulo simétrico, olha que lindo. Triângulo simétrico e ó, ele está se formando ainda, né? Não houve rompimento ainda, né? Então, olha o tamanho do volume e olha o tamanho do volume para o retângulo, tá? Então, observem bastante isso daí, que vai ter sempre, em relação ao retângulo, uma ausência de volume, olha só. E vamos lá. A gente observou aqui a formação de um retângulo, né? Como a gente observa a formação de um retângulo? A gente percebe que o preço, ele começa a fazer dois topos e dois fundos lineares, né? Então, nesse caso, formou um suporte aqui e uma resistência aqui em cima, né? Então, ó, você observou o preço lateralizado, né? Ó, um fundo aqui, um topo, mais um fundo, mais um topo, lateralizado, né? Observou aqui a ausência de volume expressiva. Você já dá mais atenção aí que provavelmente, muito provavelmente, é um padrão de retângulo, né? E olha só que interessante nesse padrão aqui. O que acontece, né, segundo a psicologia dos mercados, nesse padrão? A ponta vendedora disputando
com a ponta compradora, né? Então, ó, ponta compradora achou uma região aqui de suporte, né? Tentou levar o preço lá para cima. A ponta vendedora assumiu, tentando derrubar o preço. Então, ó, eles ficam nessa briga aqui, né? E daí, eis que em algum momento haverá um vencedor, né? Então, no caso dessa tendência de baixa, a gente aguarda um rompimento para baixo, né? Se o preço está seguindo em queda, né? Formou esse padrão retângulo aqui, com ausência de volume. Eu espero que esse preço rompa para baixo, tá? Porém, nada impede de esse preço fazer isso aqui, ó. Tá? Romper para cima e a ponta compradora ganhar essa disputa, tá bom? Nesse caso, a ponta vendedora, né, foi a vencedora, então rompeu, retestou, olha que lindo aqui na resistência, formando um padrãozinho de candle aqui, né? E despencou lá para baixo, né? Então, claramente, a ponta vendedora ganhou essa briga. Tá, vamos supor que o padrão esteja acontecendo, né? Claro. O que a gente faz nesse caso? O padrão acontecendo aqui, houve um rompimento. Quando houver o rompimento, o que você vai fazer para operar esse padrão? Você vai pegar e vai fazer a sua projeção. Então, você vai medir aqui, ó, desde a resistência até o suporte dessa estrutura e projetar ela para baixo. Então, esse será o seu alvo mínimo, tá? Também você pode fazer assim, ó. Pegar o Fibonacci de 0 a 100, no sentido do movimento, né? Claro. Então, 0 aqui. Então, vou colocar o 0 em cima e o 100 embaixo. Essa estrutura é bem pequenininha, né, para exemplo. Mas tá valendo, acredito que vocês vão entender. Se o Fibonacci deixar, né, fazer o negócio aqui. Deixa eu aumentar mais, vamos lá. Pronto, daí pega no meio, projeta. Então, o preço rompeu. Antes de vir buscar o 100%, ó, ele fez o reteste na resistência, né? Que era um suporte. E buscou direto 61.8. Tá, beleza, Carol, mas eu entro aonde? No rompimento ou espero pullback e entro depois? Esse padrão aqui é interessante porque ele dá a chance para você de entrar na confirmação, né? O que é a confirmação? O pullback. Então, é bem legal porque ele dá uma segunda chance de entrada para você, tá? Então, se você perdeu o rompimento, ó, nossa, rompeu, e agora? Ele dá a chance. Ele sempre vai buscar retestar, tá? Esse suporte aqui, ó. Então, ele vai buscar o suporte. Você percebeu que fez um padrão? Beleza, entre em venda. Tá? Essa vai ser a sua confirmação após o reteste. Na grande maioria das vezes, ocorre um reteste nesse padrão aqui, tá? Então, não se preocupe se você perdeu o rompimento. Deixa romper, aguarda o reteste e depois você entra em venda que ele despenca, tá? Porque aí significa que quem venceu foram os vendedores. Bom, acho que foi isso, né? Acho que é isso que eu tinha para falar. Que legal aqui formando um triângulozinho já. Mas enfim, vocês já estudaram esse padrão, né? Tá aí no canal para vocês.
Padrão triângulo simétrico, também um padrão de continuação, com volume expressivo, tudo lindo. Já houve um rompimento aqui, porém sem volume. Mas vamos procurar aqui, ó, outro... Ó, já achei outro retângulo aqui. Ah, legal também, gente, ó, vocês clicarem aqui em inserir objetos, formas, retângulo. Então, aqui, ó, já dá para você colocar, tá? Então, eu personalizei dessa forma, né, claro. Mas é para você deixar assim, ó, seu retângulo. Ou então, para você deixar assim também, ó, bastante gente usa assim. Então, ó, o que eu fiz aqui? Peraí, vou fazer desde o começo, tá? Pega aqui na estrutura, né? Então, você seleciona. Você vai clicar no meio e clicar em Ctrl. Então, pressiona Ctrl, clica no meio 2 vezes e você consegue copiar, tá? Então, você não precisa ir de novo e inserir e adicionar outra forma, tá? É só Ctrl e depois você copia lá em cima. Ó, formou uma rangezinha. Também é um termo em inglês para o retângulo, tá? Então, ó, bem bonitinho também. Tem várias formas aí de você mapear o preço. O que eu quero que você entenda é que você precisa mapear o preço, precisa seguir as premissas. Então, recapitulando, tendência... Vou escrever aqui, tá? Escrever que vai ficar mais fácil. Precisa ter tendência, uma tendência em andamento, tá? Segundo pré-requisito, no mínimo 2 topos e 2 fundos lineares, tá? Lineares, vamos ver se tá certo, tá certo. O que mais precisa? Ausência. Vou colocar mais simples, né? Falta de volume durante a formação, tá? Do padrão. Então, haverá uma ausência de volume durante a formação do padrão. Não será que nem o retângulo, o triângulo aqui, ó, né? Enorme volume enquanto está se formando, tá? Falta de volume durante a formação do padrão. E é claro, o que a gente precisa para dar nossa entrada? Rompimento seguido de reteste. Um rompimento seguido de reteste. Tudo isso para conformar e validar o nosso padrãozinho de retângulo, tá? Bom, gostou do vídeo? Deixa aquele like, se inscreva no canal, daqui a pouco vamos bater aí os 20k de inscritos. E muito obrigada a todo mundo que me segue aí no canal, acompanha também lá no Instagram. E vamos lá, gente. Um abraço e tchau!